Olha só, no dia do aniversário do Gilberto Gil, esse gênio da nossa música popular, nós vamos falar da Copa do Mundo de Clubes, e foi o dia de um massacre no futebol, evidentemente, né? Estou falando de massacre em Gaza, mas o Manchester City de Pepe Guardiola e companhia enfiou 5-2 na Juventus da Itália. 5-2. O jogo foi hoje à tarde. Mas antes de falar dos jogos de hoje, eu quero falar dos jogos de ontem, especialmente do papelão do time argentino do River Plate. Aliás, tem um dado interessante, ó. Até ontem à noite, 9 expulsões na Copa do Mundo, 5 delas de argentinos. Veja só, 3 dos jogadores do River e 2 de jogadores do Boca. De 9 expulsões na Copa, 5 foram de jogadores argentinos. Isso explica bastante coisa, né? Os caras foram lá para não conseguiam jogar, eles foram lá para bater, para querer brigar. Aliás, ontem, corroborando esse final melancólico do time do River, que perdeu por 2-0 para o time da Inter de Milão, é, aquele jogador, como é que chama? O Acunha. O Acunha queria brigar, rapaz. No final do jogo, queria brigar. Que papelão, que coisa vergonhosa, né? E o River tá fora, já voltou para casa. Enfim, provavelmente os torcedores do River Plate não estão nada felizes e vão fazer seus protestos, etc. Quem fez protesto para valer foi o torcedor do Porto, o Futebol Clube do Porto, que foi eliminado ainda na fase de grupos, chegou em Portugal e foi recepcionado com vaias, com xingamentos, etc. né? O técnico do Porto e toda a sua comissão técnica foram todos demitidos e os jogadores estavam tudo de cabeça baixa, tudo envergonhado. Por que isso? Não foi por causa da Copa do Mundo, não. É a Copa do Mundo também. É que o Porto ficou em terceiro lugar no Campeonato Português. Lá só tem 3 times, quer dizer, Sporting foi o primeiro, foi o campeão, Benfica, segundo, e o terceiro foi o Porto, a 11 pontos do campeão. Quer dizer, então foi um terceiro lugar que equivale ao sétimo lugar, né, para o português. E eles, além disso, eles foram eliminados precocemente na Liga dos Campeões, a Champions, e agora eliminados também precocemente, ainda na fase de grupos, da Copa do Mundo de Clubes. Por isso, essa recepção calorosa lá em Portugal, no Porto. Bom, falar do jogo desta quinta-feira, o jogo principal foi entre Manchester City, que parecia a seleção do Uruguai, cara. Camisa azul clara, é que tinha uma faixa assim, né, em diagonal. Mas camisa azul clara, azul celeste, calções pretos e meias pretas. Parecia o velho time do Uruguai. Mas o City enfrentou a Juventus da Itália e enfiou 5-2. Chegou um momento que estava 5-1. Os dois estavam querendo escapar do Real Madrid, que deve ser o primeiro colocado do grupo H, certo? É o cruzamento do grupo G, que é o do City e da Juventus, com o pessoal do grupo H, onde tem Real Madrid, Salzburg e Al Hilal. Mas a Juve não pegava na bola, cara. Teve um momento do jogo que o número de passes trocados pelo Manchester City era o triplo do número de passes trocados pelos jogadores da Juventus. 3 vezes mais. Quer dizer, a cada passe de um jogador de Juventus equivalia a 3 passes dados pelos jogadores ou trocados pelos jogadores do City. O time do Guardiola deu uma aula, fez 5-2 e quase fez o sexto, foi salvo pelo goleiro da Juventus. O Savinho, nosso Savinho, fez um golaço, 5-1. No quarto gol do Foden, a matada do Haaland, que jogou só o segundo tempo e fez um gol, foi algo cinematográfico. Grande Haaland, norueguês. Bom, vou falar dos jogos de hoje à noite. Olha, tem 2 jogos. O pessoal está falando que vai dar Real Madrid em primeiro e Salzburgo em segundo. Ó, presta atenção. O Real Madrid tem 4 pontos. RB Salzburgo tem 4 pontos e o Al Hilal tem 2. O Al Hilal vai pegar o Pachuca, time mexicano, que não ganhou de ninguém. Está com 0 ponto ganho. O Al Hilal tem 2 empates. Se o Al Hilal ganhar do Pachuca e Real Madrid e Salzburg não empatarem, quer dizer, se houver um vencedor, o Al Hilal entra. Ele entra em segundo lugar.
Agora, será que vai ter um jogo de compadres, não? Real Madrid e Salzburg? Porque se os dois empatarem, eles vão a 5. O Real Madrid é o time que está em primeiro, vai se classificar em primeiro lugar, mas o Salzburg tem aí para competir, né, para ver quem é que vai ser o segundo lugar, com o Al Hilal. Um jogo perigoso para o Salzburg, porque se ele perde do Real Madrid e o Al Hilal enfia lá um. Bom, mesmo se ganhar de 1-0, ele vai a 5 pontos e ultrapassa o time do Salzburg. E aí se classifica em segundo lugar atrás do Real Madrid. Os jogos das oitavas de final, quase todos definidos, né? Sábado, dia 28, à 1 da tarde, às 13 horas, Palmeiras e Botafogo. Jogaço. Benfica e Chelsea vão jogar às 5 horas da tarde. Isso aqui é tudo horário de Brasília, tá? No domingo, dia 29, nós vamos ter à 1 da tarde o PSG, Paris Saint-Germain, enfrentando o Inter Miami, que é o time do Messi, do Luis Suárez, do Busquets. E depois, às 5 da tarde, o Flamengo enfrentando o Bayern de Munique. Esse vai ser outro jogaço. Segunda-feira, 30 de junho, Internazionale de Milão contra o Fluminense. Parada duríssima para o Flu, mas é possível. A Inter também não está essas coisas, tal. O jogo é às 4 horas da tarde de segunda-feira. E à noite, na própria segunda-feira, às 10 da noite, é o City enfrentando o segundo colocado do grupo do Real Madrid, que deve ser ou é o Salzburg ou Al Hilal. Terça-feira, os dois últimos jogos, né, das oitavas. Dia 1º de julho, nós vamos ter às 4 da tarde Juventus da Itália contra o Real Madrid, provavelmente, classificando em primeiro lugar hoje à noite. E o Borussia Dortmund enfrentando o Monterrey do México às 10 da noite. Agora sim essa Copa do Mundo vai ficar boa de ver. Olha aí, antes de encerrar, eu lembro a você, se inscreva no canal Ponta de Lança FC. Ó, que logo bonito, cara. É, a Gabriela que fez. E se inscreva no canal, dê o seu like, e acione o sininho para receber as notificações e avisar, né, ser avisado quando a gente está fazendo os nossos comentários. Tá legal? A gente volta amanhã. Amanhã, aliás, amanhã é folga da Copa do Mundo, não tem jogo. Os jogos voltam só no sábado, tá bom? Grande abraço, tchau!